Olá, amigos, muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa com o Reitor. Eu sou José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e tenho recebido aqui as mais diversas personalidades para conversar, para debater sobre temas importantes da nossa atualidade, sobretudo aqueles que digam respeito à nossa agenda de enfrentamento ao racismo, combate a todas as formas de discriminação racial e também as medidas e as políticas públicas e afirmativas para fazer a inclusão e para, da mesma maneira, fazer o empoderamento do tema negros, dos profissionais negros no mercado de trabalho, no ambiente da justiça, no ambiente do direito, enfim, em todas as dimensões sociais em que esse tema e essa agenda precisa e deve estar presente. Nós estamos aproveitando esse momento importante do nosso trabalho para conversar, sobretudo com os candidatos à vereança e também à Prefeitura de São Paulo, e também, e principalmente, os candidatos negros, como candidatos a vereadores que são, ou mesmo, e pretendemos conversar também com os candidatos a vice-prefeito ou mesmo prefeitos negros que possam haver, para que com isso a gente ajude a trazer aí uma iluminação para esse tema, para essa agenda que está na nossa vida, vai estar na nossa vida e que, dependendo de onde fizermos as nossas escolhas, a gente pode já antecipadamente saber o que acontecerá no fim do caminho. E hoje nós temos a satisfação de receber um convidado especial, o professor Marcos Costa. O professor Marcos Costa é formado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, é pós-graduado em Educação pela Universidade Federal do ABC e é mestre em Economia Política Mundial. Ele também é doutor em Economia Política e tem uma vasta experiência como ativista, especialmente nas áreas de infância, educação e movimento evangélico. Além disso, Marcos é fundador da RIA, Rede Internacional de Amparo à Criança, e liderou o Observatório do Negro da Universidade Zumbi dos Palmares. Atualmente ele é o candidato a vereador em São Paulo pelo coletivo Luiz Gama. Marcos, muito prazer em tê-lo aqui conosco, muito prazer de recebê-lo também no nosso Conversa com o Reitor. Seja bem-vindo. Reitor, nós que agradecemos, para nós é um privilégio estar nessa instituição, que faz parte da história, da luta do movimento negro, e que luta pela equidade e justiça social no Brasil. Nós que nos sentimos muito privilegiados de estar aqui conversando com o senhor hoje. Que maravilha. Essa é a casa de todos nós, Essa casa da nossa agenda, é a casa da nossa luta diária de resistência. E a gente também se sente feliz, não só tê-lo conosco, de já tê-lo tido como um colaborador importante dos nossos trabalhos, do nosso ambiente de pesquisa, e agora por tê-lo como Sua Excelência o candidato. E é por aí que eu começo. De onde que pareceu essa sua disposição ou essa falta de juízo de se candidatar à vaga de vereador na cidade de São Paulo, Marcos? Na verdade, eu sempre tive paixão por política. Política, quando eu falo política, a gente pensa na polis, pensar na cidade, pensar em tudo que é coletivo. Eu sempre, desde a minha adolescência, sempre gostei muito de... Para o senhor ter ideia, na minha adolescência, já assistia a Voz do Brasil. Voz do Brasil. Porque eu entendi assim, tempo, hein? Se você quiser entender o que está acontecendo de mudança na legislação, no poder judiciário, executivo ou legislativo, você assiste lá e você fica por dentro do que está acontecendo. E eu sempre gostei. Continua assistindo? Sim, quando eu tenho oportunidade, sim. E eu participei do Conselho Participativo lá da minha região, fui conselheiro tutelar, e eu sempre tive paixão por tudo que é coletivo. Você acha que tem uma diferença entre essa política, diríamos assim, social, essa política institucional nesses espaços, nesses ambientes da política não formal, com a política formal, partido, mandato, eleição, votos, eleitores? Você acha que tem uma distinção muito grande ou não? Tudo a mesma coisa? Tem uma distinção, porque quando a gente fala de partido, eu sempre brincava muito com meus alunos, Por que a gente não fala que nós somos parte de um reunido, mas sim de um partido? Porque o partido significa o quê? Partes da sociedade, concepções de mundo, concepções de projetos, concepções econômicas, concepções
questões com relação à questão étnica, racial, né? Por exemplo, existem partidos que são contra as cotas. Sim. E existem partidos que são a favor das cotas, né? Sim. Então, na verdade, o partido, ele é a representação dessa divisão social que a gente tem das várias visões sobre como pode ser o desenvolvimento da cidade, do país e de várias questões que a gente lida no dia a dia. Agora, você é um acadêmico, né, de muita qualidade, né, um acadêmico de muita competência e que fez essa construção, né, com muito esforço, não tem dúvidas, e com muito sacrifício também, e hoje é um doutorando, não é, em economia. Quer dizer, você tem um universo todo pela frente nessa área acadêmica. E você acha que é um bom negócio trocá-la pela, agora, então, possível vida parlamentar? Na verdade, eu entendo que a gente tem que ser um político, mas um político pesquisador, né? Político pesquisador. Eu acho que as coisas não estão assim antagônicas. Uhum. Eu acredito que é muito possível a gente pensar, por exemplo, em economia e pensar essa economia, por exemplo, dentro da cidade. A gente pensar em segurança e pensar segurança dentro da cidade. Na verdade, o desejo do nosso coletivo é colocar o nosso conhecimento a serviço da cidade, a serviço das pessoas, né? Então eu não vejo como algo antagônico assim, o acadêmico e o político, porque dentro da economia tem política, dentro da educação tem política, né? Porque político o que é? São escolhas que a gente faz, né? E toda escolha que a gente faz tem essa dimensão política. Agora, você está falando de uma ocorrência inovadora ainda na estruturação política do nosso país e numa estratégia que ainda está sendo provada, né? Que é o mandato coletivo. Sim. Você pode explicar para a gente, Marcos, o que é o mandato coletivo na sua essência? Para quê? A que ele serve? Qual a importância de se votar num candidato individual, coloquemos assim, né, e votar num candidato coletivo, numa candidatura coletiva, né, num mandato coletivo? Bom, eu posso dar, por exemplo, 3 explicações para ilustrar bem isso. O mandato coletivo é resultado de um conjunto de pessoas, né? Porque quando nós vamos para a dimensão do serviço público, de servir a sociedade através do mandato, a gente não pode ir em torno de um sonho individual, a gente tem que pegar as demandas sociais. E no caso do mandato coletivo, nosso mandato tem 6 pessoas, e o segundo motivo que nós escolhemos, além de ser uma proposta coletiva, é que a gente vai conseguir chegar em várias regiões da cidade. Nós temos pessoas da Zona Leste, temos pessoas de Perdizes, temos pessoas da região central, da Zona Sul, da Zona Oeste, e com isso a gente consegue ter maior abrangência dentro do município da cidade de São Paulo. E como funciona o mandato coletivo? Tem um candidato que a gente vai chamar do CPF, que é aquele que oficialmente é aquele que vai assinar os documentos, mas todas as discussões seria como se fosse o Supremo Tribunal. Uhum. Se reúne todos os ministros ou co-vereadores num colegiado, e nesse colegiado a gente discute a proposta, e a proposta que vencer, esse candidato oficial, que no caso sou eu, do coletivo Luiz Gama, leva essa proposta para ser apresentada no parlamento. Tá. Você acredita na viabilidade do exercício de um mandato parlamentar que esteja suportado nesse tipo de um pacto, né, coletivo? Você está dizendo que o que se decidir entre os 6 deverá ser a bandeira de um candidato lá em exercício na Câmara dos Vereadores. Você acha que isso não tem contrariedades e seria fácil implementar um mandato com essa característica? Um dos primeiros desafios que o mandato coletivo deve ter, nós temos trabalhado, é ter um projeto. Porque se nós não tivermos um projeto, a gente pode se distorcer num caminho. Uhum. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos nesse processo, há mais de um ano discutindo, vários integrantes desse coletivo, a gente se conheceu no movimento negro, né? E aí o que nós construímos? Um projeto, né, que a gente chama 6 propostas para a cidade de São Paulo. Sim. E essas 6 propostas nós já acordamos antes e são essa pauta que a gente vai defender dentro do parlamento se a gente entrar. Tá, agora, de toda maneira, o que nós estamos dizendo é que isso vai estar estruturado em cima de um compromisso informal, né? Não vai haver um documento determinando que aquilo passa a ser obrigatório em qualquer circunstância no exercício de um hipotético mandato.
se em algum momento o candidato ou um dos 6, né, for contrariado ou não concordar com aquela ideia, isso daí não vai estabelecer nenhuma cisma, não vai estabelecer nenhum conflito ou confronto entre o grupo. Conflitos vão existir. Vai existir. Porque é impossível a gente trabalhar num conjunto de pessoas e não ter problemas. Sim. Mas qual o principal recurso que a política tem? Primeira coisa, é a palavra, e segunda coisa é o diálogo. Então, já nesse processo de construção do próprio coletivo, a gente teve vários desafios que nós tivemos que sentar, discutir, costurar, recosturar, voltar atrás. É um desafio, mas eu acredito particularmente que é uma proposta um pouco mais democrática. De toda maneira, vencido esse primeiro desafio, né, que é aglutinar 6 pessoas em torno de um conjunto de ideias estruturantes para uma eventual candidatura, coloca-se, no caso de São Paulo em especial e mesmo do Brasil, um desafio adicional, e esse que vai exigir muita capacidade para ser superado, que é a limitação do voto do negro no negro. Né? Nós sabemos, e está aí escancarado, né, nas evidências que todos quiserem pesquisar, que por N motivos, que não compete debater nesse momento, o negro tradicionalmente não tem votado em negro. Né? E isso implica que, ainda que sendo 40% da população da cidade de São Paulo, são muito poucos, né, os vereadores negros na atual legislatura e nas legislaturas anteriores. Você acredita que estar dentro de um coletivo e com essa estratégia que você está dizendo, né? Cada um vai para um lado, cada um traz sua representatividade, cada um reúne o seu potencial de voto, isso vai estar superado, vai ser possível de ser superado? Nós acreditamos que os votos... Aliás, me perdoe, eu quero até voltar um pouquinho. Você concorda que exista uma dificuldade de angariar o voto dos negros para os negros ainda ou não? Existem estudos que provam isso. E uma das estratégias que nós temos trabalhado é a questão de buscar o voto da população negra, mas não só da população negra. Para isso, nós temos algumas demandas que são muito específicas, que é um recorte para a população negra. Por exemplo, uma das questões que nós queremos trabalhar é pela questão da equidade de gênero e equidade étnico-racial no primeiro escalão do governo, né? Se assim nós conseguimos o governo que nós esperamos com Boulos. Mas nós também temos outras demandas que nós acreditamos que passa por toda a população. Por exemplo, a questão da saúde, né? A questão da saúde, você pode ser negro, você pode ser branco, você pode ser evangélico, pode ser do candomblé. Quando você chega na UBS, não tem médico. Não tem médico. E aí afeta o corpo de todos os paulistanos, né? Dos paulistas. E aí nós queremos também chamar os antirracistas para votar no coletivo Luiz Gama. Porque nós acreditamos que para superar essas questões, nós precisamos sim da comunidade negra, mas de toda a comunidade paulista para nos ajudar nessa caminhada. Olha, eu estou vendo aqui no Conheço o Coletivo para Cuidar de São Paulo. E vi que integra, então, o coletivo o Álvaro Jerônimo, também a Elaine Souza, o Jean Correia, o Marcos Costa, a Juliana Souza e o Dr. Paulo Henrique. Isso. Mas eu vi também que dos 6, somente 2 são mulheres. Você não acha que o coletivo já nasce desequilibrado e também contradizendo isso que você está dizendo, que essa é a equalização da representação igualitária de homens e mulheres? Então, na verdade foi assim, para essa construção, não é fácil a gente conseguir uma construção. E a gente tem que compreender também que para a mulher ter uma participação política, existe uma desigualdade de gênero, porque às vezes tem que cuidar do filho, ainda que eu cuide do meu filho, o Jean cuide do filho dele, mas a gente teve dificuldade para fazer essa equiparação. E aí, dentro das possibilidades que nós tivemos, nós fizemos essa junção. Mas a nossa intenção, a princípio, era ter essa separação certinha, mas não foi possível. Mas essas 2 mulheres que estão com a gente já têm feito muita diferença. Temos um coletivo, temos uma que a gente chama de célula, né? Que nós temos várias células em mais de 46 distritos da cidade de São Paulo, e temos células só de mulheres que estão discutindo como ampliar essa participação das mulheres dentro do nosso coletivo. Quer dizer, e uma das propostas, provavelmente, a chefe de gabinete será mulher. Será mulher. Você está dizendo que já tem uma dificuldade na operação, que é justamente conseguir alcançar os quadros representativos de gênero, porque tem problemas para serem superados. Sim.
Mas você falou de problema e eu lembrei de um problema que é tão importante quanto esse, que afinal de contas fazer eleição, fazer campanha, né? É melhor dizendo, para quem quer que seja, custa muito, e é o que se sabe, os negros, em regra e na média, não têm os recursos para fazer uma campanha com a envergadura e a estatura que é exigível para ser bem sucedido. O coletivo Luiz Gama tem os recursos, terá os recursos disponíveis para fazer uma candidatura vitoriosa? Nós temos tido apoio toda a cidade de São Paulo. Agora, uma das coisas que eu falo assim, que nós vamos passar pela prova de fogo. Qual é a prova de fogo? Que é a questão do orçamento da campanha. O orçamento da campanha. Porque, do ponto de vista do discurso, os partidos dizem agora que querem os negros e querem as mulheres. Mas está para chegar a repartição da verba partidária, e aí nós vamos ver se, de fato, essa lei vai ser implementada. Mas essa perspectiva de ter uma verba partidária por uma candidatura como coletivo já não impunha a necessidade de fazer esse acordo político antes de se lançar a candidatura? Então, nós temos acordos, mas agora nós vamos ver se esses acordos sairão do papel ou não. Mas você disse que a política é estruturada em cima da confiança e cumprimento dos acordos. Você acredita? Você tem dúvidas sobre o acordo? Eu não estou desconfiando, eu vou esperar acontecer. Você prefere esperar para ver? Prefere. Como eu trabalho com pesquisa, então vamos esperar primeiro os dados, depois a gente faz a análise. Existe uma probabilidade muito grande de que eventualmente isso não aconteça? Não. Não, as pesquisas estão indicando aí boas probabilidades. Aliás, isso também traz alguma questão importante, porque nós estamos dentro desse novo processo evolutivo, né, da inclusão dos negros e da disponibilização dessa agenda no debate político, e o que nós vimos até aqui foi que justamente como as pesquisas não captaram, né, os partidos não cumpriram, né, as suas obrigações, nem administrativas, nem institucionais, e muito menos as obrigações legais. Né? Eles não tiveram os números de negros suficientes, não disponibilizaram os recursos, cometeram todos os tipos de transgressões legais e, ao final, ainda aprovaram uma lei, né, tornando imune de qualquer tipo de responsabilização. E, com isso, as 3 últimas eleições demonstraram de forma equitativa que só lei não tem sido suficiente e que fazer com que a lei na sua inteireza seja cumprida vai exigir um trabalho de construção e de consolidação que vai demandar tempo. Você está mais confiante? Você acha que agora, nessa eleição que se avizinha, a lei deverá ser cumprida, deverá ser respeitada e os partidos honrarão com seus compromissos legais e institucionais? Tem uma frase que diz mais ou menos assim, que a política é como feijão, só cozinha se tiver pressão. Se tiver pressão. E aí o que eu penso que é fundamental, a fiscalização dos movimentos sociais, a pressão dos movimentos sociais, a pressão dos parlamentares, ou aqueles que estão concorrendo à eleição, porque, na verdade, quando a gente fala em divisão dos recursos para a campanha, a gente está dizendo em possibilidade de exercer o poder ou não. E o poder ninguém vai dar para a gente de mão beijada. Eu acho fundamental todos que estão participando desse processo, seja aqueles como os candidatos ou não, fiscalizar e pressionar os partidos. Porque se não houver pressão, pode ocorrer que isso não saia do papel. Marcos, de toda maneira, você tem uma trajetória toda construída em torno desse olhar, desse cuidado, dessa atenção e com essas dificuldades e mesmo os desafios da infância, não é, e da educação. De que modo que você acha que o coletivo possa ser um ator importante para ajudar, fortalecer, para ajudar a fazer com que essa agenda ganhe prioridade num eventual mandato e numa governança do partido a que você está subordinado, que é o Partido dos Trabalhadores, PSOL, né? PSOL que está coligado com o Partido dos Trabalhadores. Então, o prefeito Boulos, eventualmente, né, estando à frente do governo do município, deverá atender um conjunto de demandas legítimas dos seus vereadores.
qual a sua expectativa de que isso que te interessa tanto, a infância, a educação, possa ser acolhida e ter uma boa condição num governo dessa natureza? Nossa expectativa e os nossos projetos têm ido no sentido da gente fortalecer, sobretudo, a questão da educação, a educação antirracista. Temos projetos para colocar, de fato, a Lei 10.639 para ela ser executada de fato. Quando eu digo assim, é na capacitação de professores, a capacitação de todos os educadores que fazem parte da rede municipal. Também entendemos que seja fundamental a gente investir em projetos preventivos. Muitas vezes o Estado, como eu trabalhei muito no campo da infância, a gente percebe sim, que o Estado, às vezes, ele dá muita atenção para quem está dando trabalho social. Mas muitas vezes, para investir na prevenção, para investir na melhora da qualidade da educação, um dos projetos que nós queremos desenvolver na cidade de São Paulo é um projeto de atenção para crianças de escola pública que tem autodotação, que o pessoal chama as crianças superdotadas, né? Nós acreditamos que esse é um recurso que o Brasil tem e que o Brasil muitas vezes não dá o valor devido. A gente acredita que precisa ter uma rede de especialistas que acompanhe essas crianças, que dê monitoramento para o estudo dessas crianças, porque elas podem ser potencialidade para a gente desenvolver a ciência, a tecnologia e a inovação. E muitas vezes, na experiência que eu tive mesmo dentro do Conselho Tutelar, crianças que tinham esse perfil, muitas vezes eram vistas como crianças hiperativas, que davam trabalho, que davam problema para a educação. Criança é problema. Isso, mas na verdade, essas crianças com esses potenciais, eles podem ser a solução do nosso país, e isso requer trabalhos de investimento na área de educação, nas assistentes sociais dentro da própria educação, que são as áreas que a gente pretende trabalhar e investir. Tudo bem, Marcos, então eu quero agradecer a gentileza da sua presença, dizer que nós estamos todos na torcida para que você e o coletivo Luiz Gama seja muito bem sucedido, e da mesma maneira de parabenizar, né, por esse espírito cívico, né, de participar de um processo de escolha dos mandatários da cidade, diríamos assim, né, e com isso também, como você bem disse, levar a participação política para dentro da política formal e, a partir dela, colaborar para que objetivos importantes como esse que você relacionou, infância e educação, tenha preponderância na gestão de um governo que, no caso de eleito, terá uma responsabilidade grande de fazer com que isso aconteça, né, e de tornar isso possível para todos aqueles que precisam. Então, desejar boa sorte, né, dizer que que nós todos aqui estamos na torcida, e aguardar que você possa voltar outras vezes, ainda antes da eleição, para que a gente possa, né, conhecer talvez os demais integrantes do coletivo, né, e debater mais algumas dimensões dos 6 compromissos, né, que vocês estão propondo para o mandato e para a cidade de São Paulo, com a equidade no trabalho, equidade na educação, equidade na saúde e qualidade de vida, rede de proteção à mulher, equidade digital e liberdade religiosa. Tá bom? Parabéns, obrigado pela gentileza, Marcos. Nós que agradecemos pelo espaço, agradecemos todo mundo que esteve nos assistindo e convidamos para conhecer também o nosso Instagram, que é Mandato Coletivo Luiz Gama. Muito obrigado pela atenção e foi uma honra ter estado aqui com vocês. Da mesma maneira, a vocês todos que nos prestigiaram, obrigado pela gentileza, da audiência e, por favor, não saia daí, continuem assistindo, participando e prestigiando o nosso Conversa com o Reitor. Um grande abraço, até a próxima.